Fala galera, hoje tem Juventude e Corinthians que se enfrentam às 20 horas no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí a provável escalação do Timão e também ver a chegada de Vitinho. Contratação sim, você viu que a Leila falou, né? Tem gente que não tem dinheiro aí, tá contratando, não paga, não sei o quê. Corinthians anunciou Vitinho, ele mesmo, aquele que jogou no Flamengo, veio do Botafogo e tal. O atacante assinou contrato até o fim de 2026, é isso? Isso. E é o novo reforço do Coringão, Vessa. Chegando um reforço aí pro restante da temporada, sobretudo pra Copa do Brasil. É isso. Vitinho, 31 anos, estava no Al Ittifaq, lá da Arábia, e aí foi dispensado ou liberado, enfim, acabou o contrato. Aí estava livre no mercado, o Corinthians, assim como o São Paulo, também não está comprando jogador com direito econômico. Aquela vez o Biel rechaçou, por exemplo, quando o Sport impediu, mas estava livre, não tem nenhum atacante de lado, veloz. Era o único clube da Série A que não tinha um atacante de lado aí. E o Corinthians fez a correria, conseguiu inclusive colocá-lo no bid agora há pouco, porque à noite, 23h59, dá aquele horário, dá o momento do transfer ban que o Santos Laguna acionou o Corinthians. Então deu certo, pôs no bid, está inscrito agora e deve estrear contra o Bahia no final de semana. O transfer ban também já está valendo, não? Não, 23h59. E aí tem aquela dúvida, 23h59, aí a FIFA manda um documento, se dependendo do fuso horário da Suíça, isso pode ganhar umas horas aí, enfim, um pouco a mais. A gente colocou 23h59, que era a segunda-feira, é assim que está sendo noticiado. O Corinthians deve se reunir, deve conversar durante o dia com o Santos Laguna de novo. A esperança da diretoria do Corinthians é a confirmação do sábado do impeachment do Augusto Melo, porque quando o Corinthians começou a conversar com o Santos Laguna, de acordo com a diretoria, estava irritado, toda a diretoria do Santos Laguna, inclusive o presidente. Pô, eu ligava aí para cobrar e ninguém me atendia. Pô, o presidente não me respondia. E ele estava muito chateado. E aí o Corinthians tentou passar para os caras, o presidente saiu, sábado tem um referendo, pode confirmar a saída. E aí agora a gente vai combinar, a gente faz um novo prazo, a gente vai honrar com o nosso prazo, é uma outra direção. E o Santos Laguna estava ali, não vou aceitar. Só que agora confirmou sábado a saída do Augusto Melo. Os caras acham que hoje, durante o dia, o Santos Laguna, numa última reunião, uma última tentativa, possa, beleza, mudou a direção, vou confiar em vocês, vou dar um voto de confiança e faço o parcelamento, divido em 3 vezes, em 2 vezes, tal, 6 milhões de dólares, que dá mais ou menos aí 34 milhões de reais. Vamos ver se o Santos Laguna vai aceitar ou não. Tem um fuso horário, agora lá no México o dia está quase que começando, são 9h30, 10h30 da manhã, então o dia está começando. A tendência durante a tarde do Brasil, Corinthians e Santos Laguna conversarem para tentar cancelar esse transfer ban, porque aí o Santos Laguna manda uma mensagem lá para a FIFA, cheguei num acordo com o Corinthians, não precisa do transfer ban. E aí o Corinthians honrar o que ele combinou, não se sabe se o Santos Laguna vai aceitar não. Como credor, ele pode falar, não aceito, eu quero meus 6 milhões de dólares à vista, problema de vocês, é um direito que o Santos Laguna agora tem. Mas é isso, o Vitinho então contratado, o segundo jogador da temporada, o Angelério era o primeiro, e o Vitinho agora vindo da Arábia. Eu acho um bom reforço, eu acho que é uma boa tentativa, não tinha ninguém de beirada, vai ser o primeiro que tem de beirada no elenco, de velocidade, assim, porque só tinha Romero que não tem mais velocidade, o Thales que só dribla, não tem velocidade. Então vai ser um cara que pelo menos uma característica diferente. O time joga hoje à noite, obviamente ele não foi para Caxias, e aí ele fica à disposição para pegar o Bahia no sábado que vem em casa. Vamos colocar aí então o provável Corinthians que encara o Juventude. No Alfredo Jaconi, friaca lá, hein? Nossa. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Ranieri, Breno Bidon, Martinez, Garro, Yuri Alberto, Thales Magno, Romero, o Mendes está machucado, o Carrilho operou. Isso. Aí entrou o Bidon no lugar do Carrilho, e aí a dúvida ali, Thales Magno ou Romero, um dos dois no lugar do Memphis. O restante é o time que eliminou o Palmeiras, todos os titulares. Como jogou quarta até segunda, a gente não imagina que ninguém precisa ser poupado. O calendário do Corinthians sem as Copas Sul-Americanas fica um calendário mais tranquilo, tanto que joga sábado contra o Bahia em casa só depois. Agora, Massa, tudo bem, classificou, Copa do Brasil, bacana, mas não pode dar mole nesse jogo, né?
O Juventude está lá embaixo, está estreando técnico, é verdade. E o Corinthians não está nessa situação também tranquilíssima, né, no Brasileiro. Ah, mas aí só um vai ganhar, né? Como diz um amigo meu. Então, tá tudo bem, né? Não. Chegar em 10... Não. Que isso. Uma coisa é Corinthians e Juventude, só um vai ganhar. Óbvio que só um vai ganhar. Não, tô falando o campeonato. Ah, bom, campeonato. Sim. Em tese, o Corinthians teria que fazer um jogo para sair de lá com os 3 pontos, né? Não é fácil jogar lá também. Também acho que eu tô sendo um pouco exigente demais. Não é fácil jogar em Caxias do Sul. Porém, o Juventude andou perdendo a força, né? Trocou de técnico, então... 3 pontos que viriam de forma maravilhosa, colocariam talvez o Corinthians na outro pé da tabela, né? Mas é o que eu sempre falo, é muito pouco, a campanha é muito ruim no Campeonato Brasileiro para o Corinthians, né? Para um time desse tamanho. Mas é isso, não tem muito o que dizer, sabe? É ruim mesmo. O Osmar Stabile... É melhor ninguém falar com o pessoal do Santos Laguna que o Osmar Stabile era vice do Augusto Melo, né? Enfim, resta saber como que isso vai terminar, né? Se vai ter eleição, se vai ter oposição ao Stabile, enfim. Recentemente ele viu uma entrevista dele na Rádio Bandeirantes, falou, vocês não tem nada para falar do Nenê do Posto, que está lá de novo. Enfim, cara, difícil, hein? Encontrar quadros lá é difícil. O Corinthians é o 13º, 22 pontos, é uma pontuação bem baixa. Se ganhar, ultrapassa 4 e vai a 9º lugar. Enfim, uma posição só intermediária, mas tem que ganhar para dar essa então, respirada. O problema é não ganhar, né? O problema é perder esse tipo de jogo. Mas tá na fase e deixa para depois, certo, brasileiro? O interesse do Corinthians é no sorteio da Copa do Brasil. Mobilização é recuperar o Memphis, tal, ver qual que é o adversário, o caminho da Copa do Brasil. Acho que o Corinthians tem um time que não vai propiciar aquele temor do ano passado, que era se encontrar próximo da zona de rebaixamento, não ficou nessa situação. Vai tocar o brasileiro e vai tentar o título da temporada na Copa do Brasil com tudo, que meio que se abriu, saiu o Flamengo, saiu o Palmeiras, né? Então o sorteio de amanhã acho que interessa mais do que o jogo de hoje, o corintiano, sinceramente, né? E vai ser muito calcado nessa frente Copa do Brasil a temporada daqui para frente. Agora, Vessa, sábado aconteceu o que já era mais ou menos esperado, mas enfim, no momento importante para o Corinthians, os sócios votaram pelo impeachment do então presidente Augusto Melo. Quanto tempo depois de um ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio depois ele está fora do Corinthians, foi definitivamente tirado do cargo. Chegou o Augusto Melo com aquela coisa, não, é a renovação, tiramos lá o renovação e transparência do poder, o ares de novidade e tal. Não foi nada disso, foi um desastre completa a administração dele até ele ficar lá. E nessa está o Corinthians. A pergunta é, e daqui para frente? Bom, virou a página, o Augusto Melo está fora, beleza. E daqui para frente, vai ser o quê? Pois cerca de 2.000 votantes, 2.000 sócios, 70% optaram pelo impeachment, ou seja, a saída definitiva de Augusto Melo depois de 1 ano e meio só. Ou seja, ele não termina nem o mandato dele e ainda termina como réu na justiça por um patrocínio do próprio clube. Então, o que os sócios fizeram para mim sábado foi confirmá-lo como o pior presidente da história do Corinthians, na minha visão. É assim que eu vou vê-lo daqui para frente. Muito pior do que do que os outros que ao menos terminaram os seus mandatos e não terminaram como réu na justiça. Então, neste momento, para mim, o Augusto Melo termina como o pior presidente da história do Pior que essa outra turma final, pior. do Ilha, essa galera aí? 1 ano e meio, não consegue nem terminar o mandato e termina como réu na justiça por um patrocínio do próprio clube. Eu não consigo ver nada pior do que isso, sinceramente. São acusações graves, né, cara? Não é nenhuma questão de ser réu na justiça por uma coisa pessoal dele, é uma coisa réu na justiça pelo clube. Então, eu não consigo ver nada pior do que isso. A partir de agora, há a possibilidade, claro, de uma conversa, se todo mundo deixasse o ego e a vaidade de lado, para que talvez o Osmar continuasse esse mandato tampão de 1 ano e meio, e aí sim, no final de 26, todo mundo lutasse pela presidência. Se vão deixar o ego e a vaidade de lado, eu duvido, eu acho que no final das contas vai aparecer candidato e teremos daqui 10, 12, 15 dias uma eleição indireta, ou seja,
só dentro do Conselho, 300 votantes, escolherão o presidente para esse mandato tampão. Claro que o Osmar Stabile será um dos candidatos, deve pintar um ou dois a mais. E aí vamos ver o que acontece, teremos ali de novo essa questão. O Juca falou política. Hoje do Roque Cittadini. A possibilidade do Roque Cittadini ser um desses candidatos para esse 1 ano e meio de mandato tampão. No mundo ideal, no mundo que eu imaginava, que eu preferiria, seria o Osmar terminar esse mandato tampão. Ele está fazendo um feijãozinho com arroz ali bem feito. Daqui a pouco vai errar? Provavelmente vai errar uma coisa ou outra, mas me parece que está fazendo um feijãozinho com arroz bem feito, está pagando o que está conseguindo, tentando adiantar dinheiro, fazendo o que pode para poder pagar essas coisas. Tem esse transfer ban só de 35 milhões para resolver agora em menos de 24 horas. Essa é só mais uma das buchas. Então, me parece que está fazendo um trabalho que eu acho que poderia ser postergado nesse 1 ano e meio. O que eu espero também é que não pare no Augusto Melo. Os sócios mandaram o recado, pegaram o Augusto Melo, só que agora tem muito mais averiguação, muito mais análise, as comissões de ética fazerem o seu trabalho também, Romeu Tuma Júnior fazer o seu trabalho e, sobretudo, tomara que o Ministério Público siga com essa vontade que ele está de fazer o seu trabalho. Tem muita coisa para olhar, faturas de cartões de crédito, nota fiscal, o Corinthians precisa ser passado a limpo. Então, olhar para as gestões passadas de Duílio Monteiro Alves, André Sanches, não pode parar no Augusto. Essas coisas... Parece que passou Augusto, está tudo bem. Não está tudo bem. Tem muita coisa para olhar, tem muita gente para olhar, tem muita coisa para averiguar, muita gestão para olhar com pente fino, comissões de ética, conselhos, sócios e agora o Ministério Público. Tomara que seja só o pontapé inicial de uma enorme limpa que possa acontecer, porque o Corinthians merece, o torcedor merece que isso aconteça daqui para frente. Corinthians anuncia a contratação do atacante Vitinho até o fim de 2026. Vitinho é o mais novo jogador do Corinthians. A contratação do atacante de 31 anos foi anunciada pelo clube na manhã desta segunda-feira. Primeiro reforço do Corinthians nesta janela de transferências, Vitinho assinou o contrato com o clube até o fim de 2026. Estou muito feliz e muito grato a Deus e ao Corinthians pela oportunidade. É uma honra estar aqui vestindo o manto do Corinthians. A expectativa é imensa. Quero estar em campo o mais rápido possível. Estar com a Fiel, estar com os meus companheiros e atingir os objetivos que o clube tem, disse o reforço do Timão. O atacante estava livre no mercado após deixar o Al-Ettifaq da Arábia Saudita, o que facilitou a negociação. Antes de fechar com o Timão, ele esteve na mira do Fluminense. Entre as conversas entre Corinthians e Vitinho, começaram há cerca de um mês. Porém, o clube cozinhou o negócio enquanto falava com outros atletas. Diretoria e comissão técnica priorizavam a chegada de um atacante canhoto, e ele é destro. Ainda assim, as características de Vitinho agradaram ao técnico Dorival Júnior e sua comissão técnica. O Corinthians tinha como prioridade a contratação de um atacante de lado de campo nesta janela. Antes, o clube tentou fechar com Biel, que acabou se transferindo para o Atlético Mineiro, e Viktor Sá, do Krasnodar da Rússia. O Timão decidiu acelerar as negociações com o atleta por conta do risco de sofrer um transfer ban na próxima segunda-feira. O novo reforço alvinegro foi revelado pelo Botafogo e tem passagens por Internacional, Flamengo, CSKA da Rússia, além dos sauditas Al-Sabah e Al-Ettifaq.